Agora a gente fala sobre violência contra a mulher. A gente teve um caso que chocou todo o país recentemente no Rio de Janeiro. Uma mulher foi espancada durante 4 horas dentro do próprio apartamento. Doutora Cristina, explica para nós assim, durante essa conversa de 8 meses, era possível saber, ter algum indício de que ele seria um agressor? Então, sempre esses agressores, eles demonstram alguns sinais. Mas o importante é a gente entender da peculiaridade dessa conversa de 8 meses. Então, você tem a falsa ilusão de intimidade, que você já construiu um vínculo e que conhece essa pessoa nos seus detalhes. Mas isso é uma ilusão. É necessário que o relacionamento real seja construído também, não é? Então, primeiro encontro, sempre no lugar público, de preferência, se puder levar pessoas acompanhando, podem ficar sentadas próximas, enfim, tomar alguns cuidados, conviver primeiro entre amigos, convidar, né, para que saiam em grupo, então, para que possa ser possível observar se essa pessoa é aquilo que ela demonstrou ser durante os 8 meses de conversa. Então, isso é muito importante, tirarmos a ilusão que as redes sociais podem nos causar, né? Pois é, antigamente aqui no Brasil a gente tinha os chats, né, os famosos chats, mas acho que as pessoas não tinham tanta coragem de conhecer pessoalmente essas pessoas. Hoje em dia tem muito relacionamento, principalmente a juventude, que começa através de um aplicativo, de uma rede social, né? Além desses cuidados que tu acabaste de falar, quais seriam outros cuidados, assim? Bom, eu acho natural que as pessoas busquem esse tipo de recurso tecnológico até para que possam conhecer pessoas fora do seu círculo de convívio, que muitas vezes é restrito e não oportuniza que você conheça novas pessoas. Mas o interessante é realmente verificar se há amigos em comum, pedir a referência sobre o histórico. O que você sabe? Não, essa pessoa simplesmente me adicionou. Então, criam aqueles falsos perfis, não é? Que te dão uma sensação, uma ilusão de segurança. Então, peça o histórico de vida dos relacionamentos anteriores, se informe. Então, isso é um tipo de cuidado. E fora isso, fica muito difícil. O perigo é o mesmo do mesmo jeito que você conhece alguém numa saída noturna, num bar, numa festa, você também não tem nenhum referencial. Então, por isso, ir lentamente conhecendo e convivendo, nunca trazer direto para a sua casa ou ir para um motel ou para a casa da pessoa, ou seja, ambientes que você fica vedado, que se você pedir por socorro, dificilmente alguém vai te ouvir. Então, muito cuidado nisso. Além da violência física, tem também a violência psicológica, né? Muitas mulheres se submetem em casa a ter um companheiro que já começa com essa violência psicológica e depois, então, passa para a violência física. Como é que a mulher pode agir nesse momento? Bom, primeiro a mulher precisa perceber que ela está sofrendo essa violência psicológica, né? Como isso começa? Geralmente o homem, ele começa a minar a segurança dessa mulher, a autoestima dessa mulher, com pequenos comentários. Tu estás gordinha, hein? Ai, que feio esse cabelo, não gostei desse corte. Então começa com pequenas doses e aquilo vai aumentando. Depois são comentários sobre o círculo social, as amizades, não gosto dessa amiga, e começa a cercear a convivência com os amigos. E aí muitas vezes essa mulher, por querer agradar, por achar que está fazendo uma adaptação, acaba cedendo em vários aspectos. Só que na verdade ela está o quê? Deixando de olhar para as suas necessidades, ela está deixando de se valorizar, e aí por isso entra a questão da autoestima. Eu acho que eu não mereço um homem tão bom quanto este, ou tão especial quanto este, então eu tenho que fazer de tudo para agradá-lo e não perdê-lo. Quando ela esquece de olhar para si, para as suas habilidades, para os seus dons, não é? Então, a mulher, na verdade, ela precisa observar esses pequenos comportamentos que vão crescendo e num futuro, quando ela não atende aos desejos, aos pedidos deste companheiro, então ele parte para a questão física, para a agressão física. Então ele dá sinais sim antes. E a ideia é não deixar que chegue nesse ponto. Se você ouvir os relatos das mulheres, se eu tivesse feito as minhas malinhas e ido embora ou terminado este relacionamento antes, eu teria evitado essa vivência tão dolorida.
né, essa experiência tão sofrida. E tem a questão das denúncias também, né? O número de denúncias tem aumentado, as mulheres estão mais corajosas de ir até a delegacia. E outra questão também é se o vizinho escuta uma briga, sabe que aquele casal não está bem, ele deve denunciar também ou aquela coisa de não meter a colher? Então, nós temos esse velho ditado que muitas vezes acaba fazendo com que algumas pessoas vão a óbito, né? Algumas mulheres acabem até sofrendo danos severos na sua integridade física. Então, assim, se mete a colher, sim. Em um momento que você sabe que essa mulher vai estar sozinha, bata na porta, diga, eu estou aqui caso tu precise de alguma coisa. Se você ver que aquilo é constante, que as agressões são constantes, sim, deve-se fazer uma denúncia. Só que aí você será implicado, obviamente, como testemunha, e isso acaba inibindo muitos desses vizinhos ou colegas de trabalho de se posicionar. Então, realmente há um tabu nessa situação. E as mulheres que têm se encorajado, é bárbaro, né? Só que muitas dessas mulheres, elas não denunciam porque elas se veem numa situação de dependência econômica. E elas têm uma questão de autoestima que elas não se veem capazes de prover o próprio sustento, de entrar no mercado de trabalho após tantos anos. E elas não sabem que elas têm direitos que podem ser buscados junto a um advogado, né? Para que elas conheçam melhor e que sim, elas têm direito à pensão até se reinserirem nesse mercado. Então, tem vários detalhes judiciais que fortalecem essa mulher e ela se sente segura para então tomar a decisão, né? As amigas podem ajudar nesse momento? Podem, principalmente incentivando que elas procurem ajuda especializada, porque se chega nesse ponto, a mulher precisa sim de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que ela consiga reunir as condições para dar um encaminhamento à sua vida, porque se ela chegou nessa situação, é porque com as próprias forças ela não está conseguindo manejar a situação. E é maravilhoso que se tenham profissionais que possam ajudar ela nesse recomeço. Eu mesma já recebi muitas mulheres sem que o companheiro, o marido soubessem que elas estavam fazendo psicoterapia. E é realmente um processo que demanda um tempo para que elas possam se organizar e então, né, ter a coragem e a autonomia de sair desse relacionamento. Pois é, e depois de sair desse relacionamento, a mulher consegue, como é que fica o psicológico dela, como é que ela vai se relacionar novamente com outra pessoa? Sem dúvida, a mulher fica machucada, fica realmente, vamos dizer assim, intoxicada desse tipo de convivência. Só que aí é nesse resgate do valor dela, das capacidades que ela nem sabe que tem, mas como ela começa a olhar para as necessidades e ela como capaz de trabalhar, de prover o próprio sustento, então ela se encoraja e passa a assumir as responsabilidades com ela. O que nós podemos dizer para essa mulher? Que você tem sim toda a capacidade de encontrar um novo parceiro que esteja à altura e que seja merecedor, né, da mulher maravilhosa que você é, dentro daquilo que você pode ser neste momento. E que nem todas as parcerias, as relações são de agressão, de dependência emocional. Então, isso que eu posso dizer, existe sim pessoas muito bacanas para se conviver e construir uma relação afetiva. Tá certo, então muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas, doutora Cristina Wendt. E o Rio Grande Movimento fica por aqui, a gente volta amanhã ao meio-dia, outras notícias às 10 horas da noite no Jornal da RDC. Tchau, tchau!